Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Manuela, tenho 37 anos, sou uma mulher parda, de cabelos cacheados e castanhos. Os meus olhos também são castanhos, e no dia de hoje eu estou vestindo uma blusa de frio com gola alta, azul marinho. Eu agradeço profundamente por estarem aqui, dispostos a refletir sobre um tema que atravessa as nossas escolas, que atravessa as famílias, porque atravessa as nossas vidas. Somos únicos, valorizando cada diferença no cotidiano escolar. No cronograma de hoje, a gente começa com uma atividade, o mapa das diferenças, e na sequência entramos em 4 fundamentações teóricas, 4 momentos em que a gente traz informações. Mito da igualdade, a diversidade como riqueza, o desafio do olhar, família e escola. Por fim, a gente resume esse encontro sob a luz da neurociência e se despede realizando o encerramento. Como em todos os encontros, temos objetivos definidos do porquê estamos aqui juntos, e para esse, novamente, temos 3. Compreender a diferença entre igualdade e equidade na educação, reconhecendo a importância da justiça como base da inclusão. Reconhecer a diversidade como valor humano, social e neurobiológico essencial para o pertencimento e a aprendizagem significativa. E fortalecer o papel compartilhado de família e escola na valorização das singularidades e na construção de ambientes inclusivos. Vamos começar? Mas para isso, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho. Falar de diferença é falar de humanidade, gente. É reconhecer que cada pessoa aprende, sente, se relaciona de um modo único. E ainda assim, vivemos uma sociedade que tenta medir todo mundo pela mesma régua. A régua da produtividade, a régua da aparência, a régua do desempenho. E a escola, às vezes, mesmo sem querer, reproduz esse modelo. E quando isso acontece, muitos se sentem fora do lugar, invisíveis ou ainda inadequados. Para a gente começar, papel e caneta na mão, mapa das diferenças. Vamos lá. Vamos criar junto essa atividade. Primeiro, eu gostaria de pedir para vocês que escrevam o seu nome no centro de uma página. Ao redor dele, faça uma pequena nuvem de palavras que descrevam quem você é e aquilo que te torna único. Isso pode ser suas qualidades, suas habilidades, seus gostos, suas experiências, seus valores pessoais, ou mesmo aquelas coisas que existem em você e que você tem a sensação que ninguém compreende. Por exemplo, você pode se achar muito curioso, você pode dizer que você gosta muito de música e que isso é importante para você ficar feliz. Você pode dizer que você se sente ansioso no meio de multidões, com shows com muitas pessoas. Não existe um certo nem um errado aqui. Escreva o que vier na sua cabeça. Agora, pense em uma criança da sua família, que você conhece bem. Faça uma outra nuvem de palavras ao redor agora do nome dela, descrevendo todas as suas singularidades que você consegue observar. Os interesses, os talentos, a maneira que ela se relaciona com o mundo. Você pode descrever pequenos gestos que são muito específicos dela, preferências, palavra que falava errado quando pequena, o que ainda fala, aquilo que torna única esta criança. Por fim, te peço que olhe essas duas nuvens e pergunte a si mesmo: existem similaridades entre vocês? Só foram apontadas diferenças? É necessário que exista exclusivamente similaridades para que exista amor e respeito?
Como que as diferenças que existam entre vocês enriquecem a vida? Bom, se eu estiver indo muito rápido nessa atividade, sintam-se à vontade para assistir esse trechinho do vídeo novamente, para fazer com mais calma. E aqueles que desejarem, pode compartilhar com a gente através desse meio. Essas imagens dos registros de vocês podem fazer parte de outros momentos de exposição voltados para a comunidade escolar desenvolvida nas unidades da FIEB. Bom, vamos seguir? A escola e o mito da igualdade absoluta. A igualdade é justiça? Durante muito tempo, gente, a gente acreditou que tratar todo mundo de forma igual era o caminho da justiça. Mas igualdade não é o mesmo que equidade. Tratar todos da mesma forma pode até parecer justo, mas isso ignora as condições de partida e as especificidades de cada um. Uma criança que tem dislexia, um estudante que fala um outro idioma dentro de casa, uma adolescente negra que sente o peso do racismo dentro da escola, um menino com TDAH. Bom, todas essas pessoas que eu descrevi precisam de apoios diferentes para terem o real acesso ao mesmo aprendizado que a gente promete a todos os nossos estudantes. Segundo dados do Censo Escolar de 2024, cerca de 1,6 milhão dos estudantes do Brasil possuem algum tipo de deficiência, transtorno ou ainda altas habilidades e superdotação. Além disso, existe um aumento significativo na matrícula dos estudantes, por exemplo, com o espectro autista, que em 2024 cresceram quase 45% no Brasil. E aí, no meio disso tudo, a gente se questiona como que a escola lida com toda essa situação. A escola brasileira ainda luta para equilibrar inclusão com qualidade. De fato, muitos professores se sentem sozinhos diante da diversidade. Mas aqui a gente pensa que é como se a inclusão fosse um ato individual, que dependesse apenas desse professor. A inclusão é uma construção coletiva. Ela depende de criar ambientes para que cada estudante possa participar de verdade, não simplesmente por uma concessão de acesso, gente, mas por um direito. E será que não é possível identificar, observar a diversidade como riqueza e não mais como um problema? A gente vive em um país com mais de 213 milhões de pessoas, onde a gente convive com diversas etnias, religiões, formatos de corpos, histórias, modos de aprender. Mas no ambiente escolar, a escola ainda reproduz a desigualdade social e cultural. Apelidos, piadas, silenciamentos, comparações, expectativas irreais de comportamento e desempenho são manifestações de exclusão que refletem padrões sociais de poder, de privilégio e de preconceito. No ambiente escolar, ele é apontado por 64% dos brasileiros entre 16 e 24 anos como o lugar que mais sofreram racismo na vida. Mulheres negras são a maioria que, dentro da escola, afirmam enxergar que a raça é uma das principais motivadoras das violências que sofreram lá dentro. Essa situação, ela reproduz o que chamamos de feridas de pertencimento. Essa sensação de não ser visto, de não ser aceito, de nunca caber. E o impacto, ele não é apenas emocional, ele é também cognitivo. A neurociência demonstra que o sentimento de exclusão ativa áreas do cérebro que estão relacionadas à dor física. Estudos indicam que a rejeição social gera exatamente a mesma reação de dor que temos quando sentimos uma dor corporal. Esses dados, eles evidenciam que a exclusão, ela não é acidental. Ela é estruturada, ela é socialmente estruturada e ela é reforçada cotidianamente pelas práticas que escolhemos ter. Em contrapartida, quando um estudante ele é valorizado, o cérebro libera dopamina e ocitocina.
neurotransmissores ligados à motivação, à confiança, a uma sensação de segurança pessoal. Isso evidencia que a inclusão, ela não é apenas ética, legal, moral, ela é uma condição biológica essencial para o aprendizado. A criatividade, o engajamento escolar, a construção de cidadania, todas elas passam pelo espaço de pertencimento, onde por muitas vezes ainda é necessário ações de inclusão. Reconhecer e enfrentar essa desigualdade é um ato político e educativo. E a escola não pode ser neutra, ela precisa produzir equidade, ela precisa promover justiça social, para conseguir garantir que todas as crianças e adolescentes tenham um direito real de participar, de aprender e de se sentirem pertencentes nesse espaço. E é lógico que isso ainda é um desafio dentro da educação brasileira. E um desses desafios está no olhar, está na nossa capacidade de enxergar singularidades. Cada criança e adolescente é uma combinação única de experiências, de talentos, de interesses, de forma de perceber e interagir com o mundo. O desenvolvimento humano, ele é multifacetado. Ele é criado a partir da nossa cognição, da nossa afetividade, da socialização, da nossa expressão, da nossa manifestação em diversas formas. Logo, não existe um padrão único de comportamento e nem de aprendizagem que possa determinar o valor ou a capacidade de alguém. A neurociência educacional, ela reforça que cada cérebro processa as informações de formas distintas. E as pesquisas mostram que diferenças no processamento sensorial, assim como na atenção, na memória, na forma de comunicação, não necessariamente representam déficits, mas apenas variações naturais da diversidade neurobiológica humana. Reconhecer isso, gente, é fundamental para que a escola deixe de buscar uma conformidade e passe a promover uma inclusão genuína, que se inicia da ideia de que somos diferentes. No cotidiano escolar, ainda observamos um viés de adaptação. Valoriza-se mais os estudantes que se ajustam aos métodos e às rotinas já padronizadas do que aqueles que necessitam que a gente explore outras formas de interação, expressão e de aprendizagem. O verdadeiro desafio do educador está em se deslocar do olhar do que falta para conseguir enxergar o que existe de potencial para que aquele indivíduo possa de fato se desenvolver. Um estudante que processa informações de forma rápida em contextos visuais ou espaciais, ele pode contribuir no desenvolvimento coletivo de projetos criativos. E aqui não se diz respeito de incumbi-lo a uma atividade específica, e apenas de valorizar a forma que ele processa. Ele pode ser essencial no planejamento de atividades, na representação gráfica de conceitos mais complexos. E isso não retira a necessidade e nem a possibilidade de que ele se desenvolva em todos os outros contextos. Já um aluno que prefere ou que precisa de uma forma específica de comunicação, seja a escrita, sejam as mídias digitais, ele amplia a diversidade de recursos de expressão de uma turma inteira. Alunos que precisam de rotinas próprias, que precisam de mais sistematização para se sentirem seguros e menos ansiosos em sala de aula, inspiram aquele ambiente a se estruturar de forma mais organizada, a ter mais colaboração, fazendo com que, de fato, a aprendizagem de todos ali seja valorizada. A própria comunicação em diferentes línguas, como o sistema de Libras ou as experiências multiculturais que lidar com as diferenças podem trazer, enriquecem o repertório coletivo, promovendo uma melhor compreensão global, tornando os seres humanos ali presentes mais empáticos. E é por isso que a valorização da diferença não está em uma questão de corrigir comportamentos, mas de compreender, de apoiar,
de potencializar a especificidade de cada estudante. Quando a escola reconhece que cada indivíduo é único e promove o desenvolvimento integral, surge uma motivação intrínseca no aluno que vem de um sentimento de pertencimento genuíno daquele espaço. Além disso, a gente sabe que em ambientes onde se valoriza a diversidade cognitiva e comportamental, se estimula também a liberação de dopamina e ocitocina, favorecendo a atenção, fortalecendo o engajamento, a cooperação entre os alunos. Ou seja, quando a gente olha para a singularidade de cada um, a gente também está pensando em uma proposta pedagógica que também é socialmente eficaz na construção de uma melhor sociedade, porque atinge, porque atende às necessidades biológicas daquele indivíduo. A construção de práticas pedagógicas, gente, que reconhece essas singularidades, requer um planejamento flexível, que por vezes os professores não têm. Requer recursos variados, que também exigem da gente diversas manobras para conseguir apresentar, para que a gente possa dar para os alunos aberturas de múltiplas formas de participação e de expressão. E é assim que cada estudante tem a sua forma de aprender respeitada. E isso contribui para a riqueza de um coletivo, transformando a sala de aula em um espaço real, que reproduz a sociedade, que é diversa, mas naquele espaço exige respeito, empatia, o que torna uma potencialidade de criatividade, aprendizagem e dinamismo. Mas como a família entra nesse meio? Quando a gente fala das dificuldades dos professores, das dificuldades da própria escola, como a família passa a fazer parte e como a relação entre família e escola precisa ser constituída de pontes e não de muros. Gente, as famílias, elas são protagonistas na valorização da diferença e na construção do pertencimento das suas crianças. O ambiente doméstico é o primeiro espaço de aprendizado social e emocional. É onde se desenvolvem as nossas atitudes de respeito, de empatia, de reconhecimento das individualidades do outro. Quando os familiares se engajam de forma consciente, intencional, consistente, em influenciar diretamente as crianças e adolescentes em se tornarem pertencentes àquele espaço, se potencializa também a capacidade de aprendizagem das crianças no ambiente escolar. No entanto, ainda existem muitos desafios. Muitas famílias ainda acreditam que a escola precisa lidar com as questões de inclusão sozinha, que o bullying nada tem a ver com o ambiente domiciliar e que a educação moral e emocional é responsabilidade exclusivamente do educador. Na realidade, gente, o papel da família é completamente estratégico. O papel de escola e família é complementar. A gente precisa ensinar para as crianças e adolescentes a formar valores, a reconhecer e respeitar diferenças e agir como multiplicadoras na sociedade de respeito e de acolhimento. E se essa tarefa parece tão difícil, quais são ações que podem, de fato, auxiliar os nossos jovens nesse momento? O que a família pode propor que faz com que seja mais fácil atingir ações de pertencimento e de inclusão, de valorização da diferença? Bom, o primeiro ponto que a gente traz é o diálogo aberto sobre as experiências e sentimentos. É quando a gente incentiva os nossos filhos a falar sobre as experiências diárias na escola, ouvindo, gente, sem nenhum julgamento. Perguntas como: com quem você mais gosta de brincar? Você notou que alguém parecia se sentir sozinho, triste ou diferente? O que você faria se você visse alguém em sala de aula se sentindo excluído? São perguntas que ajudam a criança a refletir sobre diversidade, sobre empatia, sobre justiça social e fornecem para ela estratégias de como lidar com os momentos de inclusão.
A gente precisa modelar respeito e valorizar as diferenças dentro de casa. As crianças aprendem observando os adultos. Famílias que demonstram respeito para diferentes religiões, culturas, corpos, formas de aprender, formas de pensar, transmite de forma prática valores de inclusão. Isso acontece em atitudes simples, quando a gente evita rótulos e estereótipos para falar de pessoas, quando a gente valoriza as conquistas individuais de cada um, independente de quais são as expectativas ou comparações com outros indivíduos. Quando a gente tem e incentiva nas nossas crianças e adolescentes amizades diversas, sem impor preferências ou restrições. Gente, fortaleça nas nossas crianças e adolescentes o sentimento de autoestima e de confiança. É importante que a gente celebre os talentos, as habilidades, os interesses que eles têm, mesmo quando o interesse que ele tem é diferente da expectativa que eu tinha sobre os interesses do filho que eu planejei. Isso pode incluir coisas do tipo elogiar momentos em que ele é criativo, em que existe curiosidade, incentivar a expressão por meio de sentimentos, incentivar a expressão de ideias, seja pela fala, seja por bilhetes, reforçar que a forma que ele é e existe fortalece a beleza da diversidade do mundo e que nunca nenhuma característica dele é aceitável que limite o seu desenvolvimento. É aqui que a gente cria oportunidades de diversidade e de convivência saudável para as nossas crianças. Quando a gente os incentiva, por exemplo, as possibilidades de visitação a ambientes culturais que apresentam diferentes histórias e culturas, a museus, exposições, a comunidades diferentes. É quando a gente organiza momentos para que as nossas crianças e adolescentes possam observar contextos sociais, linguísticos, culturais diferentes do que eles vivem em casa. É essencial também que a gente reconheça e intervenha diante de situações de exclusão. Quando uma criança ou um adolescente relata situações de preconceito, de bullying, a família deve agir de forma acolhedora. É necessário que a gente escute, compreenda e oriente. A gente precisa validar os sentimentos dessa criança e desse adolescente, sem de forma nenhuma minimizar a experiência que ele teve. A gente precisa discutir estratégias de resolução com empatia. Precisa pedir autorização para trazer reforços que vão somar na resolução desses conflitos. E aqui eu falo da presença da escola, mas que também pode envolver outros profissionais. A gente precisa fomentar a curiosidade e aprendizagem contínuo sobre a diversidade, gente. As famílias podem se engajar como um processo pessoal de aprendizagem sobre inclusão, sobre equidade, sobre interseccionalidade, indo atrás de livros, documentários, materiais confiáveis. Quando os adultos aprendem e discutem com as crianças e com os adolescentes juntos sobre desigualdades históricas, racismo, capacitismo, sexismo, preconceitos de classe, é possível tornar exemplos vivos que fazem parte do nosso cotidiano, mostrando que aquela aprendizagem não é deslocada da nossa realidade, que ela diz respeito a quem somos. É válido também criar rotinas ou rituais que reforçam o sentimento de pertencimento. E aqui podem ser pequenas ações, gente, mas que geram um impacto tão grande. Quando contamos para eles sobre pessoas da família que tinham características parecidas e que passaram por desafios e que contribuíram para que a gente estivesse ali. Quando a gente celebra datas que são dos nossos filhos, como nascimento ou dias importantes na escola, quando a gente escolhe os chamar pelo nome com carinho, quando a gente promove momentos de reconhecimento familiar,
onde a gente olha para o outro e diz que é importante que ele esteja ali e que ele faça parte daquela família. Gente, adotar essas práticas, as famílias fortalecem a sensação de pertencimento, de segurança emocional das crianças e dos adolescentes, preparando-os para interagir com respeito e com empatia num ambiente social. Uma atuação consistente dos familiares é o que contribui para que a escola seja um ambiente de aprendizagem inclusivo, sem sobrecarregar educadores e nem a família. A mudança começa em casa e é concretizada no ambiente escolar. Em resumo, famílias e escolas são parceiros na construção de um ambiente de inclusão e respeito. Mas a gente tem que lembrar que a primeira ponte se constrói no lar, quando os pais e responsáveis ensinam, praticam e valorizam a diversidade. Dessa forma, eles criam crianças que são conscientes, empáticas, capazes de transformar a cultura escolar por meio do pertencimento e do cuidado mútuo. Vamos resumir esse nosso encontro, mas sob a luz da neurociência? Bom, gente, não existe um cérebro normal. Cada cérebro é moldado por uma combinação única de fatores genéticos, de experiências vividas, de vínculos criados, do contexto em que está presente. E essa singularidade cerebral implica que cada indivíduo processa informações, aprende, se relaciona com o mundo de uma maneira própria, que é irrepetível. Reconhecer essa diversidade é essencial para promover uma educação inclusiva e eficaz. A neuroplasticidade, um conceito que é central na neurociência, garante que todo ser humano é capaz de aprender ao longo de toda a sua vida. E essa capacidade de reorganizar conexões neuronais significa que o cérebro se adapta o tempo todo, criando novas redes para processar novas informações, para resolver novos problemas e para responder a desafios sociais, cognitivos e emocionais. Em ambientes que oferecem estímulos variados, segurança emocional, suporte, pertencimento, essas conexões são reforçadas, potencializando o aprendizado e o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Estudos demonstram que as novas conexões neurais se formam diante de desafios que são adaptativos, incluindo situações complexas. Mas quando a escola abre espaço para a diferença, reconhece a singularidade, ela oferece a oportunidade significativa de desenvolvimento, porque ela possibilita a criação de caminhos neurais que são eficientes, porque abre a possibilidade de real participação para aquele indivíduo, fortalecendo a capacidade do estudante de aprender, de resolver problemas, mas também de interagir socialmente. Por outro lado, a rejeição, o não reconhecimento das diferenças gera efeitos que também são neurobiológicos e que são muito prejudiciais. A exclusão social, ela leva a liberações de cortisol, o hormônio do estresse, que em níveis elevados compromete as funções cognitivas, como memória, atenção, tomada de decisão. Estudos da neurociência social indicam que experiências de exclusão ativam as áreas relacionadas à dor física, fazendo com que o cérebro entenda a exclusão de maneira concreta e fisiológica. Além disso, a privação de experiências de pertencimento ou ainda a exposição de microviolências escolares repetidas pode alterar circuitos de recompensa e motivação do cérebro, diminuindo a liberação de dopamina e afetando a capacidade de engajamento, de dedicação no processo de aprendizagem. Em contraste, quando o estudante é reconhecido, é valorizado, quando ele tem um sentimento de pertencimento e respeito no grupo, o cérebro libera neurotransmissores que promovem motivação, confiança, sensação de segurança e maior plasticidade sináptica, criando um ciclo virtuoso que facilita a aprendizagem e fortalece os vínculos sociais. Essa perspectiva evidencia que a inclusão social, ela não é uma questão ética ou pedagógica, ela é uma necessidade neurobiológica.
Cada ação que promove o pertencimento, reconhecimento e acolhimento contribui diretamente para o desenvolvimento cerebral saudável, ampliando as potencialidades de cada estudante. A singularidade de cada cérebro deve ser vista como um desafio, não como uma limitação, mas um desafio que possibilita uma enorme riqueza de oportunidades, de repensar sobre práticas educativas que já foram excludentes, mas que hoje podem se tornar respeitosas e que potencializam as diferenças que biologicamente são normalmente humanas. Vamos encerrar? Bom, valorizar a diversidade, gente, valorizar a singularidade de cada estudante não é uma ação, é uma necessidade. Cada diferença representa um potencial único, que, quando reconhecido e respeitado, fortalece o aprendizado, a criatividade, o engajamento, o sentimento de pertencimento. Eu costumo falar que educar é um ato de encontro, porque cada interação, quando genuína, seja entre o professor e os alunos, seja entre as famílias e as suas crianças e adolescentes, transforma. Mas não transforma só quem diz que ali aprende, transforma quem também diz que ali ensina. A inclusão é a valorização da diferença, que constrói um espaço de uma comunidade mais justa, mais empática, e aí sim, verdadeiramente humana. E é por isso que cada participante deve levar consigo um compromisso de sair daqui, gente, disponível para olhar para a singularidade sem julgamento, disponível para escutar com atenção, para escutar com empatia sobre as narrativas de vida do outro e valorizar que cada indivíduo traz traços únicos. Porque, no fim, a verdadeira transformação da escola acontece apenas quando cada diferença possa ser vista, respeitada e celebrada, tornando a aprendizagem significativa para todos nós. Bom, em nome da Educação Inédita, equipe que orgulhosamente eu faço parte, o meu muito obrigada a todos vocês pela participação e pela reflexão nesse encontro. A gente se vê em breve. Até!